Como que se organiza o clima no Brasil? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre climas do Brasil. E se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada, dando aquele like e se inscrevendo no canal, hein? Partiu gabaritar, vamos nessa! Ok, pessoal, para a gente poder entender climas do Brasil, precisamos entender dos fatores climáticos. Vamos lembrar dos fatores climáticos. Nós temos diversos fatores climáticos: latitude, altitude, massa de ar, corrente marítima, continentalidade e maritimidade, relevo, vegetação, enfim. Nós temos diversos fatores que vão determinar os elementos climáticos, mas para poder organizar tudo isso, nós precisamos entender no Brasil como é que funciona. Enfim, Brasil tem três climas, três tipos climáticos: o clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Por fator de latitude, nós temos essa organização de três climas diferentes. O clima equatorial, formado por uma estação bem definida. Qual é essa uma estação bem definida? Verões úmidos e bastante quentes. O ano inteiro é verão para lá, ok? Nesse sentido, então, vai dar formação a essa grande região aqui, ó, que vai dar também a formação do bioma Amazônia. E, consequentemente, gerar aqui a evapotranspiração. A evapotranspiração vai ser importante nesse processo todo, que vai gerar aí todo um clima, toda a organização climática do Brasil inteiro, que eu já vou explicar isso para vocês. Depois disso, nós temos o clima tropical. O clima tropical é o que abrange aí a grande parte do país. Toda essa grande faixa aqui, ó, vamos ter o clima tropical, e ele vai ser aí por outros fatores climáticos, vão ser subdivididos. Quanto mais a gente se aproxima de um determinado ponto, a gente vai ver o clima, mais ele vai ter aí especificidades, ok? O Brasil, o clima tropical está dividido em 4 tipos climáticos, e eu vou explicar isso para vocês já já. Depois disso, nós temos o clima subtropical, porque está ao sul do Trópico de Capricórnio e por isso acaba tendo essa característica básica. Clima abaixo, ou melhor, ao sul do clima aí do Trópico de Capricórnio, vai ter o clima subtropical, que vai ter características de tropicalidade, enfim, eu já vou explicar. O fator latitude acaba definindo aí nesses três. Agora, quando a gente leva em consideração como é que se organiza todo o clima no Brasil, a gente precisa entender massa de ar. Para poder entender massa de ar, a gente vai entender como? Vai dar uma olhada, vai perceber aqui, ó, esse mapinha, esse esqueminha que eu fiz aqui para vocês, beleza? Nós temos no Brasil 5 massas de ar que atuam. Dessas 5, 4 delas atuam no verão. Quais são que atuam no verão? Vai atuar a massa equatorial continental, que é a maior de todas, a mais importante de todas no verão. É ela que vai gerar toda a umidade para diversos cantos no Brasil. A massa equatorial atlântica, os chamados ventos alísios do Nordeste, vai vir aqui, ó, na região aqui do meio norte nordestino, região aqui, ó, do Amapá, que vai vir aqui para a região da Zona da Mata, enfim. A massa tropical atlântica, que vai fazer aqui, ó, toda a umidade no litoral sudeste, sul e também parte aí do Nordeste. E a massa tropical continental, a única delas que é quente e seca, beleza? Normalmente a gente associa todas as massas continentais como massas que têm aí uma umidade diminuída, uma massa de ar seca. Mas nesse caso, a massa equatorial continental, ela vai estar formando justamente na floresta amazônica. Então a evapotranspiração acaba gerando esse fator de umidade. Então nesse caso aqui, ela vai gerar muita umidade. Não é à toa que vai formar o clima equatorial, beleza? Então, agora, no inverno, o que vai acontecer? Essa massa aqui, ó, essa massa, vai ser aqui a massa polar atlântica, ela vai inibir todas as outras e vai atuar desde a região do Rio Grande do Sul até o Nordeste brasileiro, desde o Rio Grande do Sul até a região do Acre, desde o Rio Grande do Sul até aqui o Planalto Central. Essa massa, essa característica dessa mocinha aqui, ó, vai ser extremamente importante. Por quê? Porque ela vai gerar, então, para o Acre aqui, um fenômeno da friagem. Aqui na região do Nordeste, vai trazer um pouco de umidade, de chuva, para a região do semiárido. Aqui vai trazer um pouco as chuvas frontais, vai dar formação de chuvas aqui em alguns pontos com maior altitude. Nesse caso, vai gerar aí bastante
questão de chuvas frontais, assim como nessas áreas de São Paulo, por exemplo, aqui Rio de Janeiro também vai fazer uma característica bem importante na formação aí climática dessas regiões. Então percebam, as questões de massas de ar é que levam em consideração principalmente aí todos os fatores climáticos e todos os tipos climáticos do Brasil, além do fator latitude, como eu já disse para você, ok? Nesse sentido, então, essa no verão vai ser a mais importante, a massa equatorial continental, essa inclusive que vai levar umidade para a região aqui ó, do sudeste brasileiro formar aquilo que a gente chama de rios voadores. Por que rios voadores? Porque veja, essa massa aqui, ó, ela vai gerar bastante umidade e vai vir aqui para essa região onde tem a Cordilheira dos Andes. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai gerar chuva orográfica na região da Cordilheira dos Andes. O que é chuva orográfica, Silvestre? Chuva orográfica é aquela chuva de relevo. A umidade tenta ultrapassar o relevo, não alcança, precipita antes e forma nascentes na região. Por outro lado, a sotavento vai ficar seco. Nesse caso aqui, o que vai fazer? Vai gerar aqui as nascentes da bacia do rio Amazonas, o rio Caialho, o rio Maranhão, no Peru, por exemplo, que vai fazer aqui o rio Solimões. Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Agora, nesse fator aqui, parte dessa umidade ela é chicoteada, vindo em direção aqui à região de São Paulo, por exemplo, a região do Rio de Janeiro. São Paulo é terra da garoa, não é à toa, é porque essa massa aqui está levando umidade. Quer dizer então que toda aquela umidade que tem em São Paulo é devido às árvores da floresta amazônica, beleza? Entendido até aqui? Agora, essa massa aqui, quando encontra com a massa tropical atlântica, forma um corredor de umidade aqui que a gente vai chamar de Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, chamado de rio voador. Essa zona de convergência aqui ó, também vai definir fatores climáticos, ou melhor, vai definir tipos climáticos na região, que a gente vai discutir já já e vai ver como é que isso está organizado, como é que isso acaba sendo formado, beleza? Então já falei ali para vocês, ó, fator latitude, fator massa de ar acaba definindo. Mas Silvestre, você não explicou como é que forma a massa de ar. Por que massa de ar forma os tipos climáticos no Brasil? Lembra que eu falei que esse clima e esse clima são climas tropicais? Clima tropical? Sim. Qual é a característica do clima tropical? Clima tropical, duas estações bem definidas. Chove bastante no verão, tem época de seca no inverno. Então, no clima tropical, a característica principal é essa, duas estações, a estação das chuvas, a estação da seca. A estação das chuvas no verão, a estação das secas no inverno. Essa é a característica clichê, o estereótipo do clima tropical. Entendido até aí? Bom, olha só, agora perceba uma situação aqui. Nessa região aqui, onde nós temos a divisão aqui ó, desses dois climas, acaba passando essa moça aqui, ó, massa equatorial atlântica, ó, tá vendo? Uma massa quente e úmida. Só que exatamente nessa região aqui temos um fator relevo. Qual é o fator relevo que temos aqui? Planalto da Borborema. Nas áreas mais abaixo aqui temos o complexo da Serra do Mar. Aí tem Serra Geral, Serra da Mantiqueira, enfim, diversas outras serras que acabam vindo aqui em direção ao sul, beleza? Agora presta atenção aqui, pessoal. Nós temos aqui uma região então de relevo. Vai formar aquelas áreas de chuva orográfica. A massa de ar úmida vai tentar chegar na região, vai vir aqui na montanha, ao tentar subir para Barlavento, ou seja, da onde a massa de ar está vindo, acaba precipitando, formando o que a gente chama de chuva orográfica. Agora, a sotavento, quando passa da montanha, o ar vai estar quente e seco. Opa, peraí. Então o que nós temos aqui? Olha só, essa questão de relevo aqui, ó, nesse lado, quando a massa equatorial atlântica tenta passar para cá, ó, ela vai ser barrada pelo Planalto da Borborema. O que vai acontecer? Essa área do litoral, a região da chamada Zona da Mata, vai formar o quê? O clima tropical litorâneo. Enquanto que para sotavento vai formar o que aqui? Uma área com pouca quantidade de umidade. Ela vai ser semiárida, semidesértica. Essa região, então,
vai estar aqui, ó, clima tropical semiárido, ó. Perceba aqui, ó, que existe uma irregularidade constante de chuvas, e quando chove, chove pouco, ó. Do máximo é 100 milímetros, tá vendo? Enfim, aqui quando chove, chove pouco. Então o fator relevo vai definir o clima litorâneo e o clima semiárido, beleza? Agora, o relevo mais a altitude, nessas áreas aqui, pessoal, vai formar o clima tropical de altitude. Qual que é a diferença? Já vou explicar. Nós temos aqui, ó, em seguida, o fator continentalidade. Quanto mais vai para o interior, mais vai ter essa amplitude térmica, a diferença entre as máximas e as mínimas temperaturas. Tá entendendo? Enfim, então segue aqui, presta atenção. Olha só, nesse caso, então, nós dividimos o clima tropical nas 4 formas. Bom, mas vamos ver o clima tropical típico, que é o estereótipo de todos, que é o qual tá aqui, ó, Goiânia, Goiás. Perceba, o verão bastante úmido e o inverno bastante seco. Quantidade de umidade, ó, 250 milímetros aí no verão, ok? No inverno é quase zero, beleza? Então, nós temos a estação seca e a estação úmida, a estação das chuvas e a estação que não tem chuva, beleza? Mas antes, deixa eu fazer um recadinho para vocês aqui. Já conhece gabaritagel.com.br? Melhor plataforma de humanas do Brasil? Então assina lá e garante o Enem, meu querido. Garante vestibular, concurso público e até escola. gabaritagel.com.br, assina que eu vou te dar ainda um descontinho com esse cupom HIPERATIVOGEL. Fechou? Recado dado, continuado aqui. Bom, olha só. Nesse caso, nós vamos ter aqui o clichê, o estereótipo do clima tropical. Ó, chuvas no verão, seca no inverno. Ó, inverno, verão. Tá vendo? Inverno, verão. Ok. Agora, o clima tropical litorâneo, percebam que devido a esse fator, acaba tendo, ó, umidade praticamente o tempo inteiro. Perceba que no clima tropical semiárido, ele vai ter essa estação, mas vai ter uma irregularidade, vai ter uma época maior de seca. Tanto é que dá diversos problemas na região ali, certo? Agora, o clima tropical de altitude, ele vai ter uma quantidade maior de chuvas, porém vai ter uma área de diminuição de temperaturas e vai ter aqui essa época de estiagem, beleza? Entendido até ali? Agora, dessa maneira, nós vamos ter essa divisão, então, do clima tropical. Clima tropical típico, aqui, clima tropical semiárido, clima tropical litorâneo, clima tropical de altitude. O clima subtropical, ele segue a mesma característica de tropicalidade. Em Curitiba, por exemplo, a gente vai perceber uma diminuição de chuvas, mas vai chover o ano todo. Além disso, as temperaturas têm uma variação menor. Nós vamos ter aí uma menor temperatura com invernos bastante rígidos e verões a menos. Por exemplo, agora, ó, tá bastante calor aqui, mas calor para mim é 23 graus, tá? Só para você ter uma ideia aí. Então, nesse caso, nós vamos ter bastante chuva, mas ela vai ter só na época aqui, ó, de junho, julho e agosto, uma diminuição dessa quantidade de chuvas. A chuva praticamente é constante. Diferente, obviamente, do clima equatorial, que tem lá uma variação da umidade quase pequena e também a variação da temperatura, apesar de alta. Basicamente, nós temos aqui a classificação dos climas do Brasil, pessoal. Nós temos essa organização aqui. Os fatores climáticos acabam interferindo nas características que formam o clima. Essa moça aqui, a tal das massas de ar, definem praticamente todo o rolê e o relevo acaba ajudando nisso tudo, beleza? Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau! Print na tela.